Fala galera, aqui é o Patrick, sejam bem-vindos à PageTech. Eu falo aqui sobre automação residencial, as casas inteligentes. E se é a primeira vez que está aí no canal, não se esquece, se inscreve, ativa as notificações e dá uma olhada nos meus vídeos que eu tenho muitos reviews sobre produtos de automação residencial. Hoje eu vou trazer para vocês um review de duas lâmpadas, uma da GE e uma da Philips. Elas são do tipo quente, que são aquelas lâmpadas mais amareladas, que são utilizadas aí para deixar um ambiente mais confortável, uma coisa mais aconchegante. Geralmente é utilizada como uma luz de cabeceira, um abajur ali de canto numa sala, ou às vezes num corredor, que é uma área mais comum de passagem, uma escada. E tem várias utilizações aí para deixar um ambiente um pouco melhor, mais aconchegante. Para quem não conhece muito bem o que é uma lâmpada quente, a gente tem ali a temperatura de cor. Geralmente as lâmpadas LED variam entre 2.700 a 6.500 Kelvin. De 2.700 até uns 3.500 mais ou menos, ela é considerada como um branco quente. Acima disso já é considerada um branco frio, que já é a lâmpada mais branca mesmo. Primeiramente, o que elas têm em comum? As duas têm temperatura de 2.700 Kelvin, as duas funcionam apenas em 110 volts, tá? Não funcionam em 220. Tem potência similar a uma lâmpada de 60 watts. As duas têm soquete E26. A gente utiliza aqui no Brasil o E27, mas isso não é problema, elas encaixam normalmente no E27, tá bom? As duas são do tipo A19. Essa lâmpada da GE, a C-by-Life, ela tem uma particularidade. Ela foi desenvolvida especialmente para utilização com o Google Home. Por quê? Hoje, geralmente, todos os dispositivos aí, você precisa de instalar ele no aplicativo do fabricante e depois fazer a vinculação daquela conta no aplicativo do Google Home. Essa lâmpada não, você colocou ela no bocal, o próprio aplicativo do Google Home já vai fazer a detecção dela e ele mesmo faz a adição da lâmpada, porque ela foi feita especificamente para utilização com ele, tá bom? Ela tem uma outra particularidade, ela não utiliza Wi-Fi, ela utiliza Bluetooth. Essa aqui é uma lâmpada Philips Hue, que já utiliza o protocolo Zigbee, que é diferente desse aqui que utiliza Bluetooth. Para quem aí não conhece o que é um protocolo Zigbee, ela vai precisar de uma ponte da própria Philips Hue para poder fazer a conexão. A principal vantagem é que ela vai funcionar 2.4 GHz. Cuidado para não confundir, não é um Wi-Fi, funciona também a 2.4 GHz, mas não é Wi-Fi, é Zigbee. Tá? Para quem tem dúvida aí o que é o protocolo Zigbee, aqui nos cards tem um vídeo meu sobre a casa inteligente, como montar a sua casa inteligente, que eu explico o que é esse protocolo Zigbee, tá bom? Então, ela vai precisar de uma ponte para ter a conexão ali e depois você vai conseguir integrar com o seu Google Home ou com a sua Alexa, tá? Também ela funciona com o HomeKit da Apple. Vou tirar as duas lâmpadas aqui da caixa para a gente ter uma noção de como que elas são. Aqui é a lâmpada da GE. Você pode ver que ela tem um desenho bonito aqui, C-by-Life, mas o formato de uma lâmpada comum, nada demais. Aqui está a lâmpada da Philips, também o mesmo formato, nada demais. Aqui na caixa tem um manualzinho de instruções. Então vocês podem ver aqui que elas têm o mesmo formato, mas quais são as principais diferenças entre elas? Como eu falei, essa aqui é Zigbee e essa é Bluetooth. A lâmpada da Philips Hue, ela tem mais lumens do que essa. Essa aqui são 840 lumens contra 760 lumens dessa aqui. Então significa o quê? Que essa aqui é uma lâmpada mais forte do que essa aqui. Na prática, você vai utilizar às vezes numa cabeceira ou às vezes num corredor, num ambiente que você achar melhor aí para colocar uma lâmpada quente. Particularmente, não vejo diferença nisso aí. Preço das duas lâmpadas basicamente é o mesmo. Só que a Philips Hue você tem necessidade de ter a ponte da Philips, tá? Então se você não tem a ponte da Philips, vai acabar que essa aqui vai ter um custo maior. Se você já tem a ponte da Philips Hue, o custo das duas é o mesmo.
Vida útil das duas lâmpadas. Conforme informação dos próprios fabricantes, baseado em 3 horas médias por dia de cada uma, a lâmpada da GE tem duração em média de 13 anos. A lâmpada da Philips, 22 anos. E o consumo médio das duas é de 9,5 watts. Em termos de recursos, a lâmpada da GE tem controle de brilho. A da Philips Hue também. Mas na Philips Hue a gente tem mais alguns outros recursos. Você consegue programar ela, por exemplo, a desligar no período de 10 minutos. Então, conforme vai passando aquele período, ela vai diminuindo o brilho progressivamente até que ela se desligue daquele tempo. Quando você liga ela também, você pode programar, por exemplo, para ela ligar em 5 minutos ou em 5 segundos. Então ela vai aumentando aquele brilho conforme aquele período. Funções das duas no Google Home. Você consegue, com as duas, por comando de voz, ligar e desligar e alterar o brilho. No caso da Philips, o Google Home tem uma função que você consegue atrelar aquela lâmpada a um alarme. Por exemplo, você pode ativar um alarme e pedir para o Google Home ligar a lâmpada progressivamente. Por exemplo, meia hora antes do alarme, ele começa a ligar a luz e naquele momento do alarme, ele vai tocar o despertador e a lâmpada já vai estar em 100%. Tá? Isso é bem interessante. Minhas considerações em relação às duas lâmpadas. Primeiro, como eu falei, o valor delas é o mesmo. O que tem diferença é que aqui você vai precisar de uma ponte. Então, se você já hoje utiliza a Philips Hue, compensa mais você pegar essa aqui. Primeiro que ela tem um brilho maior e tem mais recursos. Conexão. Quais os problemas que existem aqui? Aqui você vai estar preso ao Zigbee, então você vai precisar da ponte da Philips Hue. E aqui você vai precisar colocar essa lâmpada mais próxima ao seu Google Home, por ela ser Bluetooth. E a gente sabe que o alcance do Bluetooth, se tiver paredes, o sinal fica prejudicado e a lâmpada às vezes pode falhar, às vezes num comando de voz. Nos dois casos, você pode ter um problema se você tiver um interruptor comum. Se você desligar o interruptor, as duas vão perder a conexão e, consequentemente, a função Smart. Já no caso da Philips Hue, você pode contornar esse problema do interruptor utilizando um interruptor próprio da Philips Hue, que ele consegue controlar as lâmpadas, só que aí você tem que pensar que o custo já vai aumentar mais um pouco, que você vai precisar de comprar aquele interruptor. Essa lâmpada é basicamente para quem utiliza o Google Home. Essa aqui já funciona Google Home, Alexa e HomeKit. No mais, são duas lâmpadas excelentes que atendem perfeitamente o propósito delas. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece, deixa seu like. E se é a primeira vez que você está aí no canal, já se inscreve, porque eu ainda tenho muito conteúdo aí para trazer sobre automação residencial. Dá uma olhada também nos meus vídeos, que eu já fiz review de muitos produtos nessa área aí. Abraço, galera. Até mais e tchau!